Existe uma fronteira no sistema solar que ninguém jamais fotografou. Nenhuma câmera chegou lá. Nenhum telescópio conseguiu mostrar sua forma real. Mesmo assim, cientistas acreditam que ela envolve tudo o que conhecemos como uma espécie de casca invisível perdida na escuridão profunda. Um oceano congelado de objetos antigos que pode guardar os restos mais primitivos da origem do Sol e dos planetas. Quando pensamos no sistema solar, normalmente enxergamos uma ordem bem definida. O Sol no centro, os planetas orbitando em silêncio, asteroides espalhados entre Marte e Júpiter, cometas cruzando o espaço em trajetórias imprevisíveis. Só que essa visão cobre apenas uma fração minúscula da verdadeira dimensão do território dominado pela gravidade solar. Muito depois da órbita de Netuno, existe uma região fria chamada Cinturão de Kuiper, onde pequenos corpos gelados permanecem vagando lentamente. Plutão faz parte dessa área distante. Durante décadas, muita gente acreditou que aquela era a última fronteira do sistema solar. Mas o vazio continua muito além, se expandindo por distâncias quase impossíveis de compreender. A partir de certo ponto, a luz do Sol já não ilumina o espaço da mesma maneira. O brilho se torna apenas uma estrela intensa, em meio à escuridão absoluta. As temperaturas despencam para níveis extremos. Nessa região silenciosa, existe uma hipótese impressionante. Uma estrutura colossal envolvendo todo o sistema solar como uma bolha cósmica invisível. Essa estrutura recebeu o nome de nuvem de Oort. Diferente dos planetas ou das luas conhecidas, ela não seria formada por alguns poucos corpos celestes. A teoria sugere uma imensa esfera contendo trilhões de fragmentos congelados, rochas cobertas por gelo, amônia e metano que ficaram preservadas desde os primeiros momentos da formação do sistema solar. A distância da nuvem de Oort desafia qualquer escala cotidiana. Alguns cálculos indicam que sua borda externa pode estar a quase 1 ano-luz do Sol. Isso significa que, mesmo viajando na velocidade da luz, uma mensagem levaria muitos meses para cruzar toda essa região. Em termos astronômicos, ela praticamente toca o espaço interestelar. As sondas mais rápidas já lançadas pela humanidade ainda estão muito longe desse limite. A Voyager 1 e a Voyager 2 viajaram durante décadas atravessando o vazio cósmico. Mesmo assim, continuam extremamente distantes da área onde a nuvem de Oort supostamente começa. O espaço é tão gigantesco que a viagem parece não ter fim. Existe um detalhe curioso que transforma essa hipótese em algo ainda mais intrigante. Nenhum ser humano observou diretamente a nuvem de Oort. Não há imagens dela. Não há fotografias reais mostrando seus objetos congelados. Ainda assim, muitos astrônomos consideram sua existência extremamente provável por causa de um fenômeno observado há séculos. Cometas de longo período aparecem vindos de regiões muito distantes do espaço. Alguns levam milhares de anos para completar uma única volta ao redor do Sol. Eles surgem de direções aleatórias, como se fossem lançados de uma enorme esfera invisível espalhada ao redor do sistema solar inteiro. Esse comportamento não combina com o cinturão de Kuiper. Na década de 1950, o astrônomo Jan Oort percebeu que muitos desses cometas compartilhavam características estranhas. As trajetórias sugeriam uma origem extremamente distante. Era como se existisse um gigantesco reservatório de corpos gelados, esperando silenciosamente no escuro, até que alguma força os empurrasse em direção ao Sol. Esses empurrões podem acontecer de várias maneiras. Uma estrela passando relativamente perto do sistema solar pode perturbar a gravidade local. Nuvens interestelares também podem influenciar objetos congelados na escuridão profunda. Até mesmo a maré gravitacional da Via Láctea exerce pequenas forças capazes de alterar lentamente trajetórias ao longo de milhões de anos. Quando um desses objetos é desalojado, inicia uma viagem colossal rumo ao centro do sistema solar. Durante milhares de anos ele permanece invisível. Então, ao se aproximar do Sol, o calor começa a evaporar seu gelo. Surge a cauda brilhante, que transforma aquele fragmento antigo em um cometa visível no céu terrestre. Cada cometa vindo dessas profundezas
funciona como um mensageiro do passado. Muitos carregam materiais praticamente intocados desde a formação dos planetas. Dentro deles, podem existir pistas químicas sobre a origem da água da Terra e até moléculas orgânicas fundamentais para o surgimento da vida. São cápsulas congeladas atravessando o tempo. A nuvem de Oort também muda completamente nossa percepção sobre o tamanho do domínio solar. Os planetas ocupam apenas a região interna de um território absurdamente maior. Se a órbita da Terra fosse reduzida ao tamanho de um grão de areia, a borda dessa nuvem estaria a quilômetros de distância dentro da mesma escala proporcional. Existe ainda uma divisão proposta para essa estrutura. A parte interna seria mais compacta e densa, chamada de nuvem de Oort interna. Já a região externa formaria a gigantesca esfera que envolve o Sistema Solar. Alguns pesquisadores acreditam que bilhões de objetos podem estar distribuídos nessas camadas silenciosas e praticamente invisíveis. O mais impressionante é pensar que muitos desses corpos talvez nunca tenham se aproximado do Sol desde que nasceram. Permaneceram congelados por bilhões de anos no frio absoluto. Enquanto os planetas mudavam, colidiam e evoluíam, esses fragmentos continuaram intactos, preservando uma memória antiga do nascimento do Sistema Solar. Antes de começarmos essa viagem até a região mais distante e misteriosa do Sistema Solar, já deixa seu like para apoiar o vídeo, se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como esse e comenta aqui embaixo. Você já tinha ouvido falar da nuvem de Oort? Sua participação ajuda muito o canal a crescer e também mostra para mais pessoas podem se interessar por esses mistérios do universo. Agora sim, prepare-se, porque vamos atravessar os planetas, passar por Plutão, ir muito além do que qualquer sonda já alcançou e chegar perto da fronteira invisível que envolve tudo o que chamamos de casa. Existe até uma possibilidade inquietante associada a essa região distante. Alguns cientistas consideram que grandes perturbações gravitacionais poderiam enviar enormes quantidades de cometas para as partes internas do Sistema Solar. Certos eventos de extinção na Terra já levantaram discussões sobre impactos vindos dessas áreas profundas e desconhecidas. Essa hipótese transforma a nuvem de Oort em algo muito mais importante do que um simples depósito de gelo espacial. Ela pode ter influenciado diretamente a história do nosso planeta. Um objeto vindo das profundezas cósmicas poderia alterar ecossistemas inteiros, mudar o curso da vida e redefinir períodos completos da evolução terrestre. Mesmo com telescópios modernos, detectar esses corpos é extremamente difícil. Eles quase não refletem luz e estão absurdamente distantes. É como tentar enxergar pequenos pedaços de carvão congelado flutuando no vazio absoluto entre as estrelas. Por isso, grande parte do que sabemos depende das trajetórias observadas nos cometas que chegam até nós. E quanto mais os astrônomos analisam esses visitantes gelados, mais perguntas aparecem. Se existe realmente uma fronteira invisível envolvendo o Sistema Solar, talvez ela esconda muito mais do que simples blocos de gelo. Talvez existam objetos gigantes ainda desconhecidos vagando nesse território silencioso, onde a influência do Sol começa lentamente a desaparecer. Às vezes, o céu recebe um visitante que parece surgir do nada. Ele não avisa. Não pertence ao ritmo comum dos planetas. Vem do escuro profundo, atravessa a vizinhança do Sol, acende uma cauda brilhante e depois desaparece, como se tivesse cumprido uma missão silenciosa. Mas a pergunta mais estranha não é para onde ele vai, é de onde ele realmente veio. Durante séculos, os cometas foram vistos como presságios, sinais misteriosos cruzando a noite. Hoje sabemos que eles são corpos gelados, formados por poeira, rocha e gases congelados. Só que essa explicação científica não remove o mistério. Pelo contrário, torna tudo mais inquietante, porque alguns deles chegam de regiões tão distantes que parecem ter nascido fora do alcance da nossa compreensão. Existem cometas que retornam em períodos relativamente curtos. O Halley, por exemplo, visita a região interna do Sistema Solar em intervalos previsíveis.
Esses objetos costumam seguir caminhos associados a regiões conhecidas, como o Cinturão de Kuiper. Eles fazem parte de uma dinâmica mais familiar, ainda distante, mas compreensível dentro da arquitetura solar. Só que há uma classe muito mais enigmática. São os cometas de longo período. Alguns demoram milhares de anos para completar uma volta ao redor do Sol. Outros podem levar milhões de anos. Há casos em que a órbita é tão alongada que o objeto talvez nunca mais retorne. Ele aparece uma vez, brilha por um breve momento e depois some para sempre. O comportamento desses cometas chamou atenção porque suas trajetórias não seguem apenas o plano onde os planetas orbitam. Eles podem surgir de cima, de baixo, dos lados, de direções completamente inesperadas. Isso indica que sua origem não parece estar em um disco achatado, mas em algo muito maior, mais espalhado e muito mais difícil de enxergar. Se os planetas formam uma espécie de pista organizada ao redor do Sol, os cometas de longo período parecem cair de uma cúpula invisível. Essa distribuição sugere uma estrutura esférica envolvendo tudo, um reservatório distante de mundos congelados, silenciosos e adormecidos, esperando por uma pequena perturbação gravitacional para iniciar uma jornada sem retorno garantido. Foi esse padrão que fortaleceu a ideia da nuvem de Oort, um imenso depósito cósmico localizado nos limites mais extremos da influência solar. Não seria uma nuvem como as da Terra, feita de vapor e formas suaves. Seria uma esfera colossal de objetos separados por enormes distâncias, mergulhados em frio absoluto e quase totalmente invisíveis. Esses fragmentos podem ter sido expulsos das regiões internas do Sistema Solar durante sua formação. Quando os planetas gigantes ainda estavam se organizando, suas gravidades violentas teriam lançado incontáveis blocos gelados para longe. Muitos não escaparam completamente do Sol. Ficaram presos em órbitas imensas, aguardando no escuro por bilhões de anos. O mais curioso é que esses corpos talvez sejam cápsulas do tempo. Enquanto planetas foram aquecidos, remodelados e transformados por colisões, vulcões e atmosferas, os objetos da nuvem de Oort permaneceram congelados. Dentro deles pode existir matéria quase intacta da infância do Sistema Solar, preservada em uma noite cósmica que dura desde antes da Terra ter oceanos. Mas algo precisa acordar esses objetos. Um cometa de longo período não decide simplesmente cair em direção ao Sol. Pequenas forças atuam lentamente sobre ele. A passagem distante de uma estrela, a gravidade coletiva da Via Láctea ou perturbações sutis entre objetos vizinhos podem alterar sua órbita até que ele comece a mergulhar para dentro do Sistema Solar. Essa queda não acontece em dias, nem em anos comuns. Pode durar milhares de anos. Durante quase todo esse percurso, o cometa permanece escuro e invisível. Apenas um núcleo congelado atravessando o vazio. Ele se move em silêncio por uma estrada gravitacional gigantesca, enquanto o Sol cresce lentamente à sua frente como uma chama distante. Quando chega perto o suficiente, tudo muda. O calor solar começa a transformar o gelo em gás. Poeira é liberada. Uma atmosfera temporária se forma ao redor do núcleo. A radiação e o vento solar empurram esse material para trás, criando a cauda luminosa que tanto fascina quem observa da Terra. O espetáculo nasce de um corpo que passou eras congelado. Essa cauda, porém, não aponta simplesmente para trás do movimento. Ela costuma se afastar do Sol, guiada pela pressão da radiação e pelas partículas solares. Esse detalhe revela que um cometa não é apenas uma pedra brilhante cruzando o céu. Ele é uma interação visível entre gelo antigo, luz solar e forças invisíveis que moldam o espaço ao nosso redor. Cada cometa de longo período carrega uma história que começou muito antes da humanidade existir. Ele pode ter passado bilhões de anos sem tocar regiões iluminadas. Pode ter atravessado lentamente as bordas do domínio solar sem jamais ser percebido. Então, por uma mudança minúscula em sua trajetória, torna-se visível por algumas semanas ou meses no céu terrestre. Esse contraste é poderoso. Um objeto esquecido por eras se transforma em um dos fenômenos mais belos da noite. O que parecia apenas um risco luminoso
pode ser, na verdade, um fragmento do passado mais remoto do sistema solar. Um mensageiro que saiu de uma fronteira invisível para revelar por pouco tempo que há muito mais escondido ao nosso redor. Por isso, os cometas de longo período são tão importantes. Eles não apenas embelezam o céu, eles denunciam a existência de uma arquitetura cósmica oculta. Suas órbitas funcionam como pistas deixadas por uma região que não conseguimos ver diretamente. É como perceber a presença de algo gigantesco apenas pelos objetos que ele lança para dentro da luz. E quanto mais essas trajetórias são analisadas, mais a ideia de uma esfera distante ganha força. Não uma parede sólida, não uma fronteira visível, mas uma zona vasta, fria e dispersa, onde trilhões de pequenos mundos podem estar esperando. Alguns talvez nunca despertem, outros, por acaso ou destino gravitacional, podem cair em direção ao Sol. Então, quando um cometa aparece no céu, talvez não estejamos vendo apenas um fenômeno bonito. Talvez estejamos testemunhando o retorno de um fragmento perdido desde a origem de tudo. Um corpo que veio de uma região que nenhuma nave alcançou, que nenhum olho humano viu diretamente, e que ainda pode esconder perguntas capazes de mudar nossa noção de sistema solar. Aqui está o capítulo 3. Existe um lugar onde o Sol ainda governa, mas já não reina sozinho. Uma região tão distante que sua gravidade começa a perder autoridade diante das forças da galáxia. Ali, cada objeto congelado parece preso por um fio invisível, longo e frágil. E se esse fio for tocado por uma estrela distante, um corpo adormecido pode iniciar uma queda de milhares de anos. A gravidade solar mantém os planetas em movimento, prende asteroides em suas rotas e guia cometas por caminhos imensos. Perto da Terra, essa força parece absoluta. O Sol aquece, ilumina e comanda a maior parte do que acontece ao nosso redor. Mas no espaço profundo, nenhuma força domina para sempre. Até mesmo a gravidade do Sol enfraquece com a distância. Perto de Netuno, o Sol ainda mantém controle claro sobre os mundos gelados. A luz já é fraca, mas a gravidade continua segurando objetos em órbitas estáveis. Só que muito mais longe, nas margens externas do sistema solar, começa uma zona de disputa silenciosa. O Sol ainda puxa, mas outras influências passam a sussurrar sobre os destinos desses corpos. É nessa região extrema que a nuvem de Oort ganha sua importância. Ela não marca uma borda visível, nem uma parede no espaço. Não existe uma linha brilhante separando o sistema solar do restante da galáxia. A fronteira é gradual, quase fantasmagórica, definida por forças que não podem ser vistas, apenas percebidas pelas trajetórias que deixam para trás. A pergunta mais profunda é simples e enorme ao mesmo tempo. Até onde vai o domínio do Sol? Não basta olhar onde terminam os planetas. O território solar não acaba em Plutão, nem no cinturão de Kuiper. Ele se estende por uma vastidão onde corpos gelados permanecem ligados ao Sol, por órbitas tão longas que parecem desafiar a noção humana de tempo. Na nuvem de Oort, um cometa pode levar milhões de anos para completar uma volta. Durante esse intervalo, civilizações inteiras poderiam surgir e desaparecer na Terra sem que aquele pequeno mundo congelado chegasse perto do calor solar. Para ele, o tempo é diferente. Cada movimento é lento, profundo e quase imperceptível diante da escala cósmica. Mas essa calma não significa segurança. Nas bordas do sistema solar, pequenas perturbações podem ter consequências gigantescas. Uma estrela passando relativamente perto, mesmo sem invadir nossa vizinhança planetária, pode alterar o equilíbrio de objetos distantes. A influência é sutil, mas suficiente para mudar uma órbita que permaneceu estável por bilhões de anos. A própria Via Láctea também exerce seu poder. O sistema solar não está parado no espaço. Ele viaja ao redor do centro galáctico, atravessando regiões com diferentes distribuições de massa. Essa gravidade coletiva cria uma espécie de maré cósmica, capaz de puxar lentamente objetos na nuvem de Oort e modificar seus caminhos ao longo de eras imensas. Esse cenário transforma a última fronteira solar em uma zona sensível.
Ali um pequeno empurrão pode decidir se um corpo continuará esquecido no frio ou se começará uma longa queda rumo ao centro do sistema solar. O destino de um cometa pode depender de uma alteração tão discreta que nenhum observador perceberia no momento em que ela acontece. Quando esse deslocamento começa, nada parece dramático. O objeto permanece escuro, congelado e invisível. Sua velocidade muda pouco a pouco. A órbita se alonga ou se inclina. Durante milhares de anos, ele segue uma trajetória silenciosa em direção ao Sol, como se estivesse respondendo lentamente a uma ordem dada pela gravidade em um passado remoto. Quanto mais se aproxima, mais forte se torna a atração solar. A queda acelera. A luz cresce. O frio absoluto começa a ceder. O que antes era apenas um bloco escuro de gelo e poeira passa por uma transformação profunda. A matéria congelada desperta, gases escapam, partículas são liberadas e uma atmosfera temporária se forma ao redor do núcleo. Então nasce a cauda. Não como enfeite, mas como sinal físico de uma mudança violenta. O vento solar e a radiação empurram gases e poeira para longe, criando uma faixa luminosa que pode se estender por milhões de quilômetros. O cometa, antes invisível na fronteira, torna-se uma marca brilhante, atravessando o céu de mundos internos. Esse momento carrega uma ironia cósmica. O objeto passou quase toda a sua existência escondido nas regiões mais frias do domínio solar, mas por algumas semanas ou meses pode se tornar visível da Terra e despertar medo, beleza, curiosidade e perguntas. Um fragmento quase esquecido vira espetáculo, enquanto sua origem permanece fora do alcance dos nossos olhos. A nuvem de Oort revela que a fronteira do sistema solar não é um limite simples. Ela é uma zona de transição entre a ordem solar e a influência galáctica. De um lado, o Sol ainda segura seus últimos objetos. Do outro, estrelas próximas e marés gravitacionais começam a disputar lentamente esses corpos congelados que vivem na periferia do nosso sistema. Pensar nessa região é perceber que o sistema solar não está isolado. Ele está mergulhado em uma galáxia viva, em movimento, cheia de encontros distantes e forças invisíveis. O Sol parece solitário quando olhamos para o céu, mas sua fronteira externa sente a presença de outras estrelas, mesmo quando elas estão a anos-luz de distância. Essa interação pode ter moldado parte da história da Terra. Se perturbações na nuvem de Oort enviam cometas para dentro do sistema solar, alguns desses visitantes podem cruzar órbitas planetárias. Em escalas imensas de tempo, impactos vindos dessas profundezas podem ter influenciado mudanças ambientais, crises biológicas e momentos decisivos da evolução. Ao mesmo tempo, esses cometas não são apenas ameaças, eles também são mensageiros. Carregam materiais antigos, gelo preservado e compostos que pertencem à infância do sistema solar. Cada corpo que desperta naquela fronteira pode trazer informações sobre uma época em que o Sol ainda era jovem e os planetas estavam apenas começando a se formar. E no fim dessa borda invisível fica uma sensação inquietante. O Sol pode ser o centro da nossa história, mas seu domínio termina de forma lenta, frágil e disputada. Em algum ponto dessa imensa escuridão, existem objetos quase soltos, esperando por um toque gravitacional capaz de transformar silêncio em movimento, gelo em luz e distância em presságio. Aqui está o capítulo 4. Existe um arquivo no sistema solar que não foi escrito em papel nem guardado em máquinas. Ele está congelado na escuridão, espalhado por uma região tão distante que nenhum ser humano jamais viu diretamente. Cada pedaço desse arquivo pode conter uma lembrança química da origem do Sol, dos planetas e talvez até dos ingredientes que permitiram o surgimento da vida na Terra. A nuvem de Oort não é apenas uma fronteira distante. Ela pode ser um cofre natural preservado pelo frio extremo. Enquanto os planetas foram transformados por calor, colisões, vulcões e atmosferas, muitos objetos gelados permaneceram quase intocados. Longe da luz intensa do Sol, eles guardaram materiais antigos, como se o tempo tivesse passado de forma diferente. Há cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos,
O sistema solar ainda não tinha a aparência calma que conhecemos. Tudo era movimento, impacto e instabilidade. Poeira e gás giravam ao redor do jovem Sol. Pequenos corpos colidiam, cresciam, se quebravam e se juntavam novamente. O nascimento dos mundos foi muito mais violento do que parece hoje. Nessa fase inicial, os planetas gigantes tiveram papel decisivo. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno não eram apenas corpos enormes ocupando o espaço. Suas gravidades funcionavam como motores cósmicos capazes de alterar o destino de incontáveis fragmentos. Muitos blocos de gelo e rocha foram puxados, acelerados e lançados para regiões extremamente distantes. Parte desses objetos escapou completamente do domínio solar, seguindo para o espaço interestelar. Mas alguns não foram embora para sempre. Permaneceram presos ao Sol em órbitas imensas, tão alongadas que uma única volta poderia durar milhões de anos. Esses sobreviventes distantes podem ter se acumulado na região que hoje chamamos de nuvem de Oort. Por isso, cada cometa vindo dessa fronteira é mais do que um fenômeno luminoso. Ele pode ser um fragmento preservado da época em que os planetas ainda estavam se formando. Seu núcleo congelado carrega poeira antiga, gases aprisionados e compostos químicos que existiam antes da Terra ter oceanos, continentes ou qualquer sinal de vida. Chamar um cometa de pedra de gelo é simples demais. Ele é uma cápsula do tempo atravessando o vazio. Dentro de sua estrutura, podem existir pistas sobre como a água foi distribuída pelo sistema solar. Também podem existir moléculas orgânicas, compostos de carbono e ingredientes que ajudam a entender como mundos rochosos receberam materiais essenciais. Quando um desses corpos se aproxima do Sol, ele traz uma mensagem antiga. Mas essa mensagem não vem escrita em palavras. Ela está escondida na proporção dos gases, na composição da poeira, nos tipos de gelo e nas moléculas liberadas durante o aquecimento. Cada jato que escapa do núcleo pode revelar uma parte da história esquecida do nascimento solar. O problema é que essa mensagem raramente chega intacta. Assim que o cometa entra nas regiões mais quentes, o gelo começa a se transformar em gás. Partículas são expulsas. Camadas externas se desfazem. O corpo que passou bilhões de anos preservado começa a perder pedaços de si mesmo, justamente quando finalmente se torna visível para nós. Esse despertar é ao mesmo tempo belo e destrutivo. A cauda brilhante que encanta observadores na Terra nasce da perda de material do próprio cometa. Quanto mais ele se aproxima do Sol, mais sua superfície é alterada. O espetáculo no céu é, na verdade, uma espécie de erosão cósmica acontecendo diante dos nossos olhos. Ainda assim, esse processo permite acessar segredos que estavam trancados no gelo. Quando gases e poeira escapam, eles revelam elementos do interior do corpo. Telescópios e sondas conseguem analisar essa matéria liberada, buscando sinais químicos que apontem para as condições existentes durante a formação dos planetas e das regiões geladas mais antigas. Alguns cometas podem ter passado perto do Sol muitas vezes e, por isso, já perderam parte de sua composição original. Mas os cometas vindos da nuvem de Oort podem ser visitantes quase novos para a região interna. Isso torna sua matéria especialmente valiosa, porque ela talvez tenha sido pouco modificada desde que foi arremessada para a escuridão distante. Essa possibilidade faz cada aparição parecer rara. Um corpo que dormiu por bilhões de anos pode entrar no sistema solar interior por acaso gravitacional. Durante pouco tempo, ele libera gases, forma uma cauda e oferece fragmentos de sua memória química. Depois pode partir novamente para uma órbita imensa ou ser destruído pelo calor e pela gravidade. A nuvem de Oort, nesse sentido, funciona como uma biblioteca congelada. Só que seus livros não ficam em prateleiras. Eles orbitam lentamente em uma esfera colossal ao redor do Sol. Alguns volumes talvez nunca sejam abertos. Outros são arrancados do silêncio por forças invisíveis e enviados para perto da luz, onde começam a se desfazer enquanto revelam seus segredos. Há algo profundamente inquietante nessa ideia. A origem da água terrestre
de compostos orgânicos e de parte dos materiais que moldaram nosso planeta, pode estar conectada a objetos semelhantes aos que descansam nessa fronteira. A história da vida talvez tenha recebido ajuda de pequenos mundos gelados que cruzaram o espaço antes de se perderem no tempo. Mas a nuvem de Oort não guarda apenas respostas. Ela também preserva dúvidas. Quantos objetos existem ali? De que regiões do jovem sistema solar eles vieram? Todos nasceram perto do Sol, ou alguns podem ter sido capturados de outras estrelas. A fronteira congelada pode conter materiais nossos, e talvez fragmentos de histórias, que não pertencem completamente ao Sol. Essa possibilidade transforma a região em algo quase existencial. Em sua escuridão, podem existir restos de uma época em que o sistema solar ainda não sabia que forma teria. Cada cometa que surge no céu pode ser uma amostra de um passado turbulento, enviado de volta para a luz por forças que atuaram lentamente durante eras inimagináveis. E quando esse visitante começa a despertar perto do Sol, a pergunta se torna ainda mais profunda. O que exatamente está sendo liberado naquela cauda brilhante? Apenas vapor, poeira e gelo antigo, ou fragmentos de uma memória cósmica que conecta a formação dos planetas, a água da Terra e os ingredientes mais primitivos da vida? Aqui está o capítulo 5. Por bilhões de anos, ele não brilha, não muda e não chama a atenção. Fica perdido na escuridão extrema, onde o Sol é apenas uma estrela distante. Mas basta sua rota mudar para que o silêncio termine. Um corpo congelado começa a cair em direção à luz, e aquilo que parecia morto desperta lentamente, como se o espaço estivesse abrindo um antigo segredo diante dos nossos olhos. Na nuvem de Oort, um objeto pode passar eras sem sentir calor significativo. Sua superfície permanece rígida, escura e coberta por gelos antigos. Não existe vento como na Terra, nem nascer do Sol iluminando horizontes. Há apenas distância, radiação fraca e uma noite cósmica quase absoluta, capaz de preservar materiais desde a infância do sistema solar. Tudo muda quando uma perturbação altera sua órbita. A gravidade de uma estrela distante, a maré da galáxia ou interações sutis podem tirar esse corpo do repouso aparente. A partir daí, ele inicia uma viagem longa para as regiões internas. Durante muito tempo, nada parece acontecer, mas o Sol cresce lentamente à frente e sua energia começa a transformar o destino do visitante. Quando o calor solar alcança a superfície, o gelo não derrete como água comum sobre uma pedra. No vácuo do espaço, muitos gelos passam diretamente do estado sólido para o gasoso. Esse processo se chama sublimação. É o primeiro sinal do despertar. Moléculas presas por bilhões de anos escapam, abrindo fissuras, levantando poeira e revelando camadas antigas. Esses gases não saem de modo uniforme. Eles escapam por regiões frágeis, formando jatos que atravessam a superfície como respirações violentas. Cada jato leva poeira, partículas e compostos congelados para o espaço. O núcleo, que antes era escuro e quase invisível, começa a criar ao seu redor uma nuvem temporária, delicada e brilhante. Essa nuvem recebe o nome de coma. Ela pode crescer até atingir dimensões muito maiores que o próprio núcleo. Um cometa com poucos quilômetros de largura pode desenvolver uma coma imensa, espalhando gás e poeira por milhares ou até milhões de quilômetros. O corpo pequeno vira o centro de uma estrutura luminosa que denuncia sua presença no céu. Mas a transformação não para ali. A radiação solar e o vento solar começam a empurrar o material liberado. Partículas carregadas e luz pressionam gases e poeira, moldando o brilho ao redor do cometa. Desse empurrão nasce a cauda, a parte mais famosa e visualmente impressionante desse fenômeno que parecia surgir do nada. Existe um detalhe que muitas pessoas não percebem. A cauda não aponta necessariamente para onde o cometa está indo. Na maioria das vezes, ela se orienta para longe do Sol. É como uma bandeira luminosa soprada pela energia solar. O cometa pode estar avançando em uma direção, enquanto sua cauda revela a posição da estrela que o despertou. Alguns cometas desenvolvem mais de uma cauda.
A poeira forma uma estrutura mais curva e espalhada, enquanto gases ionizados criam uma trilha mais reta, guiada pelo vento solar. Isso faz com que o mesmo objeto carregue sinais diferentes ao mesmo tempo. Um rastro mostra partículas sólidas. O outro revela matéria eletricamente carregada, sendo arrastada pelo espaço. Quanto mais perto do Sol, mais intensa se torna essa atividade. O núcleo libera material com maior velocidade. A coma se expande. A cauda pode se alongar por distâncias enormes. Para quem observa da Terra, parece um espetáculo sereno, mas para o próprio cometa é uma transformação extrema, marcada por perda, fraturas e desgaste contínuo. A beleza do cometa nasce de sua destruição. Cada brilho no céu corresponde a material sendo arrancado do núcleo. Cada jato carrega pedaços de uma memória congelada. O visitante que passou bilhões de anos preservado começa a se desfazer justamente quando se torna visível. Sua aparição é também um processo de erosão cósmica. Nem todos resistem a essa aproximação. Alguns passam pelo Sol e seguem viagem enfraquecidos, mas ainda inteiros. Outros se fragmentam em vários pedaços, incapazes de suportar o calor e as tensões gravitacionais. Há casos em que o cometa simplesmente desaparece, consumido por sua própria atividade ou despedaçado antes de completar sua passagem. Essa fragilidade torna cada aparição ainda mais rara. Um cometa vindo das profundezas pode ter apenas uma chance de mostrar sua existência. Depois de uma viagem gigantesca, ele pode brilhar por pouco tempo e nunca mais retornar da mesma forma. O céu recebe um visitante antigo, mas talvez esteja testemunhando também seus últimos momentos. Mesmo quando sobrevive, o corpo não sai igual. Camadas externas são perdidas, regiões internas ficam expostas e sua órbita pode mudar. O encontro com o Sol é uma espécie de julgamento físico. O objeto chega como cápsula congelada do passado e parte modificado, marcado pela radiação, pelo calor e pelas forças que dominam o sistema solar interior. Esse processo revela uma verdade estranha. A luz que torna o cometa visível também ameaça sua existência. Durante eras, a escuridão o preservou. Ao se aproximar do Sol, ele ganha brilho. Quando vemos um cometa, não estamos apenas vendo uma cauda bonita no céu. Estamos presenciando um arquivo congelado sendo aberto pela radiação solar. Cada brilho, cada partícula e cada rastro luminoso pertence a um corpo que pode ter dormido no limite do sistema solar desde uma época anterior aos oceanos da Terra. E a pergunta que fica é quase inquietante. Quantos desses viajantes adormecidos ainda estão escondidos na escuridão da nuvem de Oort? Quantos nunca despertarão? E quantos, neste exato momento, podem já ter iniciado uma queda silenciosa rumo ao Sol, carregando em seu gelo uma história que só será revelada quando começarem a se desfazer? Em uma região do Sistema Solar que talvez contenha trilhões de objetos, mas nenhum deles foi confirmado diretamente como parte dela. O mais estranho é que essa fronteira pode estar moldando cometas, guardando pistas da origem dos planetas e talvez escondendo corpos muito maiores do que simples blocos de gelo. A nuvem de Oort não é apenas distante. Ela é uma ausência que deixa rastros. O primeiro mistério é quase absurdo. Como falar de uma estrutura que ninguém fotografou? A resposta está nas órbitas. Quando cometas de longo período aparecem vindos de direções variadas, suas trajetórias parecem apontar para uma origem esférica e remota. Não vemos o reservatório, mas vemos objetos que se comportam como se tivessem sido lançados de um lugar imenso e invisível. A dificuldade não está apenas na distância. Muitos desses corpos devem ser escuros, pequenos e extremamente frios. Eles não brilham por conta própria e refletem pouca luz solar. Mesmo quando um objeto tem quilômetros de largura, pode permanecer escondido se estiver longe o suficiente. No espaço profundo, tamanho não garante visibilidade. A escuridão também é uma camuflagem. Isso cria uma possibilidade inquietante. A nuvem de Oort pode ser muito mais povoada do que qualquer observação direta sugere.
Trilhões de fragmentos podem estar distribuídos em órbitas gigantescas, separados por distâncias enormes, como ilhas congeladas em um oceano quase vazio. A maior parte deles talvez nunca tenha se aproximado do Sol desde que foi arremessada para lá. Entre essas ilhas, podem existir objetos maiores do que se espera. Alguns modelos permitem a presença de corpos com centenas ou até milhares de quilômetros, escondidos por causa da distância e da baixa luminosidade. Eles não seriam planetas conhecidos, mas mundos escuros e congelados, vagando lentamente numa região onde a luz solar mal consegue denunciar sua existência. É nesse ponto que surgem teorias mais ousadas. Alguns astrônomos já discutiram a possibilidade de que objetos distantes e ainda desconhecidos possam perturbar órbitas nos confins do sistema solar. Essas ideias tentam explicar alinhamentos estranhos de certos corpos transnetunianos. Não provam a existência de um grande planeta oculto, mas mantêm aberta uma pergunta fascinante. A hipótese de um planeta distante, muitas vezes chamada de Planeta 9, não pertence exatamente à nuvem de Oort clássica, mas conversa com o mesmo tipo de mistério. Se um corpo grande estiver vagando nas regiões externas, sua gravidade poderia influenciar objetos menores. O sistema solar talvez tenha uma arquitetura mais complexa do que aquela desenhada nos livros escolares. Também houve ideias ainda mais sombrias no passado. Uma delas sugeria uma estrela companheira distante do Sol, capaz de perturbar cometas em ciclos longos. Essa hipótese ficou conhecida como Nêmesis. Hoje ela não é considerada uma explicação provável, mas revela como a origem de certos cometas levou cientistas a perguntar se havia algo escondido na borda escura do nosso sistema. Existe também uma possibilidade menos famosa e muito curiosa. Parte dos objetos da nuvem de Oort talvez não tenha nascido ao redor do Sol. Quando o Sol era jovem, ele provavelmente se formou em um aglomerado com outras estrelas próximas. Nesse ambiente lotado, fragmentos gelados poderiam ter sido trocados entre sistemas, como restos de construção passando de uma estrela para outra. Se isso aconteceu, a nuvem de Oort pode guardar materiais que não são totalmente solares. Alguns corpos ali poderiam ter origem em berçários estelares vizinhos, capturados quando o sistema solar ainda estava se organizando. Nesse caso, certos cometas não seriam apenas mensageiros do nosso passado, mas relíquias de uma vizinhança cósmica que desapareceu há bilhões de anos. Essa ideia muda o peso do mistério. Um cometa de longo período poderia carregar gelo formado em condições diferentes das que existiam perto do Sol. Sua composição química poderia conter pistas não apenas da nossa origem, mas do ambiente onde o Sol nasceu. A nuvem de Oort deixaria de ser um depósito isolado e passaria a ser uma memória congelada do nascimento estelar. Há ainda uma camada mais profunda. A nuvem de Oort talvez tenha uma parte interna mais densa e difícil de perturbar, às vezes associada à chamada nuvem de Hills. Essa região seria uma espécie de reservatório de segurança, capaz de repor cometas ao longo de eras. Se a parte externa se esvazia lentamente, a interna poderia alimentar o sistema por períodos imensos. Isso ajuda a explicar por que ainda vemos cometas de longo período. Se muitos deles já foram expulsos, destruídos ou lançados para longe, algum mecanismo precisa manter o suprimento. Uma nuvem interna mais estável poderia funcionar como um arquivo profundo, liberando corpos lentamente quando forças gravitacionais alteram suas órbitas. O céu que vemos talvez dependa desse reservatório oculto. O mais estranho é que a nuvem de Oort pode ser influenciada por eventos que parecem distantes demais para importar. A passagem de uma estrela a anos-luz, a maré gravitacional da Via Láctea ou encontros antigos com nuvens de gás podem modificar trajetórias de forma quase imperceptível. Em escalas de milhões de anos, um toque fraco pode virar uma queda rumo ao Sol. Algumas teorias sugerem que ondas de cometas podem ser enviadas para a região interna em certos períodos, quando perturbações externas mudam muitas órbitas ao mesmo tempo. Essa ideia é difícil de confirmar, mas poderosa. Ela transforma a nuvem de Oort em uma espécie de mecanismo adormecido,
capaz de lançar visitantes gelados depois de longos intervalos de silêncio. A ligação com impactos na Terra torna tudo mais inquietante. Não significa que a nuvem de Oort seja uma ameaça constante, mas ela pode ser uma fonte de corpos vindos de direções inesperadas. Um objeto perturbado nos limites do sistema solar poderia viajar por eras antes de cruzar a região dos planetas. A distância não elimina o risco, apenas o torna silencioso. Mesmo sem fotografia direta, a nuvem de Oort se torna presente por suas consequências. Ela aparece no comportamento dos cometas, nas perguntas sobre planetas ocultos, nas teorias sobre material capturado de outras estrelas e na possibilidade de reservatórios internos escondidos. É uma estrutura que talvez só possa ser compreendida observando aquilo que escapa dela. E talvez esse seja o ponto mais perturbador. A fronteira que ninguém fotografou pode não ser apenas uma casca de gelo ao redor do Sol. Pode ser um arquivo misturado com restos do nascimento solar, objetos capturados, mundos escuros e forças galácticas agindo em silêncio. Lá fora, onde a luz quase não alcança, o sistema solar talvez esteja guardando peças que ainda não entraram no nosso mapa. Aqui está o capítulo 7. O sistema solar que aparece nos livros é pequeno demais. Não porque esteja errado, mas porque precisa caber em uma página. Os planetas parecem vizinhos próximos, alinhados em uma ordem simples, quase confortável. Mas essa imagem esconde uma verdade vertiginosa. A região iluminada pelo Sol é apenas o centro de uma estrutura muito maior, fria e quase invisível. Netuno já está tão distante que a luz solar chega até lá muito mais fraca do que na Terra. Plutão vaga em uma região ainda mais remota, mergulhado em órbitas longas e geladas. O cinturão de Kuiper parece o limite final quando olhamos os mapas comuns. Mas diante da nuvem de Oort, até essa fronteira distante se torna apenas a parte interna da história. A escala muda de forma brutal quando a nuvem de Oort entra na cena. Ela não fica logo depois de Plutão como uma camada próxima esperando para ser vista. Ela começaria muito mais longe, em uma região onde as distâncias deixam de parecer planetárias e começam a tocar medidas interestelares. O sistema solar, nesse sentido, se expande para uma dimensão quase desconfortável. Se considerarmos apenas os planetas, o sistema solar parece uma família organizada ao redor do Sol. Mas, se considerarmos tudo que ainda pode estar preso à gravidade solar, a imagem se transforma. Os planetas viram apenas o núcleo iluminado, a parte conhecida, a região movimentada. Ao redor deles, haveria uma vastidão silenciosa onde trilhões de objetos congelados podem orbitar lentamente. Essa diferença mostra o quanto nossas ilustrações enganam. Para representar o sistema solar em escala real, seria preciso separar os planetas por espaços enormes. A Terra seria quase invisível. Netuno ficaria absurdamente distante. Que a possível borda externa da nuvem de Oort estaria tão afastada que a maior parte do desenho seria apenas vazio, escuro e espera. A nuvem de Oort pode se estender por dezenas de milhares de unidades astronômicas. Uma unidade astronômica equivale à distância média entre a Terra e o Sol. Quando essa medida cresce para números tão grandes, a mente quase perde o apoio. Já não falamos apenas de órbitas conhecidas, mas de uma esfera colossal, onde o Sol segura objetos por fios gravitacionais muito frágeis. Essa escala torna a Terra ainda menor do que normalmente sentimos. Nosso planeta não está apenas girando ao redor de uma estrela com alguns mundos vizinhos. Ele está dentro de uma arquitetura imensa, formada por camadas de matéria, gravidade e memória antiga. A parte onde vivemos é apenas uma pequena região aquecida no interior de um domínio muito mais vasto. O mais curioso é que essa estrutura quase não teria aparência se alguém pudesse observá-la de fora. Não seria uma bolha brilhante, nem uma parede de gelo ao redor do Sol. Seria uma população dispersa de corpos escuros, separados por espaços gigantescos. A nuvem de Oort talvez seja enorme justamente porque é vazia, ampla e quase impossível de perceber diretamente. Essa ideia muda nossa relação com o Sol. Ele não é apenas a estrela que ilumina o dia.
Sua gravidade pode alcançar regiões tão distantes que a luz já chega fraca demais para revelar quase qualquer coisa. O Sol governa uma cidade luminosa no centro, mas sua influência se espalha como um império silencioso que se desfaz lentamente nas bordas da galáxia. E nas extremidades desse império, os limites deixam de ser claros. Em algum ponto, a gravidade do Sol se mistura com a influência de estrelas próximas e da própria Via Láctea. Não existe uma linha dizendo onde termina o sistema solar. Existe uma transição lenta, uma zona onde pertencer ao Sol e pertencer ao espaço interestelar se tornam quase a mesma pergunta. Essa fronteira também nos obriga a pensar em outras estrelas. Se o Sol pode ter uma nuvem distante de cometas, por que outras estrelas não teriam estruturas semelhantes? Cada sistema planetário pode carregar seus próprios depósitos gelados, formados durante a infância de suas estrelas. A galáxia talvez esteja cheia de cascas invisíveis que nunca conseguimos fotografar. Bilhões de estrelas poderiam estar cercadas por nuvens parecidas, algumas pequenas, outras enormes, algumas quase vazias, outras ricas em fragmentos congelados. Cada uma guardaria restos de formação planetária, mundos falhados, cometas adormecidos e materiais antigos. A Via Láctea, vista por esse ângulo, deixa de ser apenas um mar de estrelas e vira um campo de fronteiras ocultas. Existe uma possibilidade ainda mais intrigante. Quando estrelas passam relativamente perto umas das outras, suas regiões externas podem sentir perturbações. Objetos distantes podem ser desviados, expulsos ou até capturados. Em escalas gigantescas de tempo, uma nuvem de cometas pode perder fragmentos para o espaço, ou receber corpos que nasceram ao redor de outra estrela. Isso significa que alguns objetos nos limites do sistema solar talvez não sejam totalmente nossos. Durante a juventude do Sol, quando ele provavelmente nasceu em um ambiente com muitas estrelas próximas, trocas gravitacionais poderiam ter acontecido. Fragmentos gelados de outros sistemas talvez tenham sido incorporados ao nosso reservatório distante, misturando histórias cósmicas diferentes. Essa hipótese torna a nuvem de Oort ainda mais estranha. Ela não seria apenas a margem do sistema solar, mas um lugar de mistura, uma fronteira onde restos da formação do Sol podem conviver com matéria capturada de antigas vizinhanças estelares. Um cometa vindo de lá talvez carregue não apenas a memória da Terra primitiva, mas ecos de estrelas irmãs que já se afastaram. A escala também altera a ideia de solidão. Entre o Sol e as estrelas mais próximas existe um vazio imenso, mas esse vazio pode não estar completamente desocupado. Pequenos corpos gelados, objetos expulsos, cometas interestelares e fragmentos errantes podem atravessar essa região. O espaço entre as estrelas talvez seja menos vazio do que parece, apenas escuro demais para contar sua própria população. Quando aceitamos essa dimensão, o sistema solar deixa de ser um conjunto simples de 8 planetas. Ele se torna uma estrutura profunda, com zonas internas iluminadas, cinturões gelados, reservatórios invisíveis e uma borda que se dissolve no ambiente galáctico. A Terra aparece como um ponto aquecido dentro de uma arquitetura muito maior, cercada por camadas que quase nunca entram em nossas imagens. E se cada estrela tiver sua própria nuvem distante, então a galáxia pode estar cheia de arquivos congelados, orbitando em silêncio. Bilhões de fronteiras invisíveis, tocadas por marés gravitacionais, encontros estelares e objetos perdidos entre sistemas. Talvez o Sol não esteja cercado apenas por planetas e cometas, mas por uma margem profunda, onde nossa história se mistura com algo muito maior. Aqui está o capítulo 8. Existe um ponto tão distante que o Sol deixa de parecer o centro de tudo e começa a se tornar apenas mais uma estrela na escuridão. É ali que a nuvem de Oort ganha seu verdadeiro peso, não como um lugar comum, mas como a última margem da nossa casa cósmica. Depois dela, o sistema solar já não tem forma clara. Começa o território das estrelas. Essa fronteira não tem uma porta de saída, não existe uma linha brilhante separando o domínio solar do espaço interestelar. O que existe é uma transição lenta, quase invisível,
onde a gravidade do Sol vai enfraquecendo e outras forças começam a disputar o destino de pequenos mundos congelados. A nuvem de Oort estaria justamente nesse limite delicado. Dentro dela, objetos podem orbitar o Sol por períodos tão longos que o tempo humano perde qualquer referência. Alguns talvez completem uma volta em milhões de anos. Outros podem estar tão distantes que um pequeno empurrão gravitacional seria suficiente para mudar sua história para sempre. Nessa região, estabilidade e abandono parecem quase a mesma coisa. Depois da nuvem de Oort, não há planetas conhecidos esperando no escuro. Não há cinturões familiares como o de asteroides ou o de Kuiper. A luz solar já chega fraca demais para revelar quase qualquer detalhe. O espaço deixa de parecer uma extensão do sistema solar e começa a se parecer com o oceano interestelar que separa as estrelas. Por isso, essa região é mais do que uma borda física. Ela é uma passagem entre duas realidades. De um lado, estão os planetas, as luas, os cometas conhecidos e a história que conseguimos mapear melhor. Do outro está a galáxia, com suas marés gravitacionais, estrelas viajantes, nuvens de gás e objetos errantes que talvez nunca pertençam a lugar nenhum. A nuvem de Oort também revela uma verdade desconfortável. Mesmo depois de pousarmos sondas em outros mundos, fotografarmos Plutão e visitarmos asteroides, ainda existe uma parte gigantesca do nosso próprio sistema solar que permanece fora do alcance direto. Conhecemos a vizinhança iluminada, mas as regiões mais profundas continuam envoltas em silêncio. Essa ausência de imagens não diminui o mistério. Ao contrário, torna tudo mais poderoso. A nuvem de Oort é percebida pelos rastros de seus possíveis mensageiros, pelos cometas que surgem de direções inesperadas e por órbitas que parecem apontar para uma origem distante. É uma fronteira desenhada não pela luz, mas pela matemática da gravidade. Talvez existam trilhões de corpos nessa escuridão, pequenos núcleos congelados, fragmentos de gelo e rocha, mundos falhados e restos da formação solar. Separados por distâncias imensas, eles poderiam permanecer quase eternamente invisíveis. A região seria enorme e vazia ao mesmo tempo, como uma biblioteca cósmica onde cada livro está perdido em uma sala sem fim. Alguns desses objetos podem guardar materiais quase intactos da infância do Sol. Compostos antigos, poeira primitiva e gelos formados antes da Terra estar completa. Se um deles entra na região interna, traz consigo uma amostra de um passado remoto. Sua cauda brilhante pode parecer apenas beleza no céu, mas também é uma mensagem química sendo liberada. Há uma possibilidade ainda mais curiosa. Parte desse material talvez tenha sido capturada quando o Sol era jovem e vivia próximo de outras estrelas. Em um berçário estelar movimentado, fragmentos gelados poderiam ter sido trocados entre sistemas. Assim, a última fronteira solar talvez guarde não só a memória do nosso nascimento, mas ecos de estrelas irmãs já afastadas. Essa ideia transforma a nuvem de Oort em um território de mistura. O que chamamos de borda do sistema solar pode conter objetos formados perto do Sol e outros vindos de ambientes antigos que desapareceram há bilhões de anos. Um cometa que aparece no céu pode carregar uma história que começou antes mesmo de o Sol seguir sozinho pela galáxia. A fronteira final também é vulnerável a influências externas. Uma estrela passando relativamente perto pode alterar órbitas distantes. A gravidade da Via Láctea pode agir como uma maré silenciosa. Nuvens interestelares podem mudar lentamente o equilíbrio de pequenos corpos. Lá fora, forças quase imperceptíveis podem decidir quais objetos continuarão dormindo e quais cairão para dentro. Quando um desses mundos congelados é perturbado, a queda começa de forma discreta. Não há explosão, nem clarão imediato, apenas uma pequena mudança na trajetória. Durante milhares ou milhões de anos ele viaja pelo vazio, aproximando-se do Sol pouco a pouco. Em quase todo o percurso, permanece escuro, silencioso e completamente desconhecido. Só ao chegar mais perto da estrela central é que o visitante se revela. O gelo sublima, a poeira escapa, a coma se forma e a cauda nasce. Aquilo que passou, eras invisível, vira um sinal luminoso no céu.
O objeto deixa de ser apenas um fragmento perdido e se torna uma aparição capaz de despertar medo, encanto e perguntas profundas. Mas essa beleza tem um preço. Para brilhar, o cometa precisa perder parte de si. A luz que o revela também começa a destruir sua superfície. Muitos não resistem à aproximação. Alguns se partem, outros desaparecem. A fronteira que os preservou por bilhões de anos entrega seus mensageiros ao calor, e cada aparição pode ser também uma despedida. A nuvem de Oort mostra que o sistema solar não termina onde nossa visão costuma parar. Ele se desfaz lentamente em uma região escura, onde a gravidade do Sol ainda tenta segurar seus últimos objetos. Essa margem não é apenas distância, é memória, risco, origem, mistério e transição entre a nossa casa planetária e o oceano das estrelas. Talvez, neste exato momento, em algum ponto dessa fronteira quase intocável, um corpo congelado esteja recebendo um empurrão mínimo de uma força distante. Sua órbita muda pouco a pouco. O Sol, antes apenas uma estrela remota, começa a se tornar destino. Nenhum telescópio percebe. Nenhum aviso chega até nós. Mas a viagem já pode ter começado. Um dia, esse fragmento poderá cruzar o céu de algum mundo como uma luz inesperada. Quem olhar para cima talvez veja apenas uma cauda brilhante atravessando a noite. Mas aquele brilho pode ser a assinatura de algo muito maior. Um fóssil de gelo vindo da última fronteira solar, carregando no silêncio a pergunta que ainda envolve tudo o que chamamos de casa. Se você gostou de explorar os mistérios da nuvem de Oort e viajar até a fronteira mais distante do sistema solar, deixa o seu like para apoiar o vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma viagem pelo universo que vamos fazer juntos. Cada inscrição e cada like ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo incrível sobre ciência, espaço e curiosidades que você não encontra em nenhum outro lugar.